pessoal, boa tarde. Eu sou a Paula, assessora da Secretaria da Educação e estou tocando essa iniciativa do Escritório de Evidências. Eu estou aqui com a Roberta hoje, num horário um pouquinho diferente do normal, porque em geral a gente se encontra às 14h, mas como essa semana estava tendo replanejamento, enfim, a gente achou melhor mudar um pouquinho o horário para, enfim, todo mundo conseguir acompanhar e interagir. Todo início de seminário, vocês já devem ter cansado de me assistir falando sobre a ideia do escritório, para que ele serve, por que ele existe, mas eu acho sempre legal fazer essa contextualização para mostrar que os seminários, eles não são uma coisa isolada, assim, eles têm muito a ver com o que é a missão e a razão de existir do escritório. Então, assim, o nosso objetivo é fomentar a implementação de políticas baseadas em evidências. E a gente entende que não só a gente precisa gerar evidências, mas também disseminar e estimular o uso das evidências que já existem. Então, essa ponte que a gente faz entre os pesquisadores, a academia e as pessoas da nossa rede, professores, gestores, pessoas do órgão central, para a gente faz muito sentido dentro dessa ideia de compartilhar o conhecimento e de fomentar uma gestão baseada em evidências. Dito isso, é sempre legal frisar que a gente convida pesquisadores e pesquisadoras com diferentes visões de mundo. As pessoas vêm de diferentes lugares, elas falam sobre diferentes temáticas, às vezes abordam temáticas com visões distintas, e a gente respeita muito a produção científica. Então, assim, em outras palavras, isso significa dizer que o que é apresentado aqui foi desenvolvido por esses pesquisadores e não necessariamente representa a visão institucional da Secretaria a respeito de matemática. Mas assim, de qualquer maneira, é a gente querendo levar esse tipo de conhecimento com a maior diversidade possível para vocês. Uma outra coisa legal que eu queria falar, e aí fazer o merchan do escritório, é que hoje a gente anunciou uma coisa muito legal, que está bem dentro dessa missão que eu falei de estimular o uso de evidências, que foi um curso de Excel que a gente desenvolveu dentro da Secretaria. Então, e ele é focado nos servidores, né? Então, ele usa bases de dados nossas com exemplos reais, e vai desde conhecimentos bem básicos de estatística, tipo como o que é um gráfico, qual é o melhor tipo de gráfico para aquele tipo de informação, até conhecimentos um pouco mais avançados de Excel. E acho que vai ser muito legal para todo mundo, acho que vai ajudar vocês bastante a ter mais agilidade em lidar com as planilhas que vocês mexem no dia a dia. Então, esse pequeno parênteses para contar que as transmissões começam terça-feira que vem, dia 9, vão ser sempre às terças e quintas, às 15h30. Às terças a gente vai ter a videoaula e às quintas a gente vai ter plantão de dúvidas ao vivo. Então, vai ser sempre intercalado aula, plantão. E é isso. Então, já começa na terça-feira que vem, dia 9. Fiquem ligados. Esqueci de falar que vai ser no canal Treinamento 1 do aplicativo do Centro de Mídias. Então, fiquem ligados lá. Acho que vai ser bem legal e todo mundo vai gostar bastante. E agora eu vou parar de falar, vou passar para a Roberta, mas antes eu queria muito agradecer a ela por ter disponibilizado uma parte do tempo dela para ter essa conversa com a gente. Vou fazer uma pequena apresentação dela, que é economista e tem mestrado em doutorado em economia, já coordenou a área de pesquisa e avaliação da Fundação Lemon e hoje é pesquisadora do LEPES, da FEAD Ribeirão. Vocês já devem ter percebido que a gente sempre traz pessoas do LEPES, mas é porque eles são pesquisadores de ponta que produzem trabalhos muito legais, que a gente sempre acha que vale a pena compartilhar com vocês. Ela vai apresentar um estudo que está sendo desenvolvido ainda não está totalmente concluído, sobre uma ferramenta que eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo que está assistindo, e ela vai provocar vocês com algumas questões para vocês refletirem. Então, assim, não necessariamente vocês precisam responder, mas é para ficar aquela pulguinha, assim, e para vocês irem pensando durante a apresentação dela sobre esses pontos que ela trouxe. Vai aparecer aí na tela de vocês também agora o link para interação. Então, anotem e interajam, mandem perguntas, comentários, sugestões, enfim, tudo, a gente está aberta a tudo. E no final, quando a Roberta terminar a apresentação dela, eu vou trazer um pouquinho das coisas que a gente recebeu. Eventualmente não vai dar tempo de ler tudo, mas essa troca é sempre muito legal. Enfim, acho que é tanto bom para vocês que vão receber esse conhecimento muito legal, mas também para a Roberta, que vai receber um pouquinho
de uma devolutiva da rede que entende muito do assunto que ela está trazendo. E agora vai aparecer um outro link na tela de vocês, que é sobre uma questão muito legal de que todos os seminários ficam gravados. Então, se vocês quiserem acessar seminários antigos que a gente já fez, a gente já está, se eu não me engano, na 11ª edição do seminário online. E a gente, antes disso, estava realizando seminários na própria secretaria, então eles não ficaram gravados, mas eu acho que já tem mais de 10 seminários gravados lá, e aí, por meio desse link, vocês conseguem assisti-los. E é isso, Roberta. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Então, queria começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e mostrando um pouquinho do trabalho que a gente tem feito, tem realizado no LEPS. Eu particularmente acho que, enquanto pesquisadora, toda a produção de evidências, todo o nosso esforço em produzir conhecimento, ele não adianta de nada se a gente não consegue levar isso a longe para as pessoas que realmente podem utilizar. Então, acho que essa é a minha visão e também muito da visão do LEPS, né, da gente produzir evidência e aproveitar essas oportunidades que vocês da Secretaria estão nos proporcionando para levar isso mais longe, para que isso possa ser utilizado pelas pessoas que são professores, educadores, os diretores, enfim, são aquelas pessoas que lutam no dia a dia para melhorar a qualidade da nossa educação. Enfim, muito obrigada pelo convite. Então, vou começar aqui, vou compartilhar minha tela, vou começar a minha apresentação. Esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo desde o meados do ano passado, já tem quase um ano, desenvolvendo no LEPS. Eu tenho desenvolvido isso com 2 outros colegas lá do LEPS, né? A Marisabel e o Vinícius, além de outras várias pessoas que apoiaram, que eu vou comentar durante a apresentação. Mas o título da apresentação é Como avaliar a qualidade da formação continuada docente, né? Então, a gente vai trazer um instrumento para uso nas redes de ensino no contexto de implementação dos novos currículos alinhados à base, né? A Base Nacional Comum Curricular. Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer um breve resumo, né, do que eu vou trazer, vou contar para vocês quem somos, né, o que é o LEPS, rapidamente, e depois eu entro mais na pesquisa, comentando sobre a motivação, o contexto atual, quais os elementos de uma formação continuada eficaz e como que o instrumento que a gente desenvolveu conversa com esses elementos de formação continuada. E depois eu trago os próximos passos. Como a Paula comentou, é algo que a gente já começou, está em fase bem avançada, mas a gente ainda tem alguns próximos passos a realizar. Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês e qualquer comentário, depois eu vou deixar o meu contato, vai ser super bem-vindo, porque, como eu disse, esse é um instrumento e um estudo, né, uma pesquisa que tem que ser útil para a rede, para os professores, para os educadores. Então, a gente conta muito com a colaboração, participação, a gente está muito aberto para que isso vá mais longe e aberto para as contribuições de vocês, tá? Bom, então o que eu vou trazer hoje, como eu disse, é como avaliar se as formações continuadas docentes oferecidas pelas redes de ensino são potencialmente eficazes na prática pedagógica do professor e, por fim, no aprendizado dos alunos. Então, o que a gente quer é avaliar como essas formações podem, de fato, serem eficazes para mudar a prática do professor no sentido de apoiar o aluno e desenvolver as suas habilidades, né, a sua habilidade cognitiva. Então, nesse trabalho, a gente faz toda uma revisão do que são as formações continuadas eficazes e a gente propõe um instrumento, né, um questionário validado que deve ser preenchido, né, respondido por professores, educadores que participaram de percursos formativos, também pelos formadores, então são informações de diversos pontos de vista. E, por fim, a gente integra as respostas dos professores a esse questionário, a esse instrumento, né? Muitas vezes eu falo instrumento, questionário, mas eu quero dizer a mesma coisa. Então, o intuito é integrar, né, um sistema de devolutiva para a própria rede, né? Porque de nada adianta a gente avaliar se a gente não consegue dar um retorno, né, uma devolutiva clara para que a própria rede e os próprios organizadores das formações possam utilizar.
dado que o nosso foco é sempre o aprendizado do aluno, né? E também vou trazer aqui os resultados, né, da aplicação desse questionário, desse instrumento, para redes piloto, que a gente já fez no final do ano passado, para algumas redes do estado da região Nordeste. Então, acho que tem alguns resultados interessantes, então eu trago para vocês também, para concretizar um pouco mais o que é esse instrumento, essa avaliação. Bom, falando um pouquinho do LEPS, né, é um laboratório que eu estou trabalhando desde o início do ano passado. Na verdade, minha formação é de minha economia, né, eu fiz graduação e mestrado em economia lá na FEA Ribeirão, né, na Universidade de Ribeirão, na Universidade de São Paulo, na sede de Ribeirão Preto. E depois passei por várias experiências, sempre na área de educação, já tem mais de 10 anos que eu estou na área de educação, sempre na área de pesquisa, né, produção de conhecimento, criação de indicadores, avaliação de projetos em economia, em educação e na área social também. Trabalhei no Ministério da Educação, no INEP, mais especificamente, por 2 anos. Enfim, desde então venho trabalhando na área de economia. E no ano passado me aproximei, né, mais da pesquisa novamente. E estou no laboratório, que é um grupo interdisciplinar, né? Ele é coordenado por 2 professores do Departamento de Economia, o Daniel e o Luiz, Daniel Santos e o Luiz Guilherme Scorzafave, que já participaram desse seminário da Secretaria, então talvez muitos de vocês já os conheçam. E, enfim, é um grupo muito interdisciplinar, né? Tem pessoas da área de pedagogia, psicologia, e a nossa visão é muito expandir a fronteira do conhecimento para ajudar a formulação de políticas públicas na área educacional e social, tá? Então, acho que isso está muito alinhado com a proposta também da Secretaria Estadual de São Paulo no seu escritório de evidências, não só no seu escritório, mas, enfim, com tudo que vem fazendo, né? Então, o trabalho que vem fazendo. E acho que é super importante, né, a gente se pautar aí pelos resultados da pesquisa, mas também cabe a nós, pesquisadores, conseguir uma forma, né, de comunicar e de levar essas evidências até a ponta, né, até as pessoas que implementam as políticas. Então, falando um pouquinho mais do LEPS, ele tem basicamente 4 áreas de atuação, né, desenvolvimento infantil, tem muitos trabalhos relacionados a isso, avaliação, devolutivas sobre o desenvolvimento infantil, creche e pré-escola. Violência e criminalidade também dentro da comunidade escolar, como a escola está organizada. Então, a gente tem vários projetos também olhando para isso. E esse que eu trago aqui hoje é um exemplo disso. Bom, então eu vou entrar agora na parte do que a gente desenvolveu, né, dessa pesquisa, e acho que nada melhor do que começar pela motivação, né? Enfim, desde a década de 60 tem uma grande preocupação em identificar os fatores escolares que determinam o resultado dos alunos, né? O resultado dos alunos não é definido por um decreto, então acho que é importante a importância de entender o que está por trás daquilo já vem desde a década de 60. Então tem um relatório importante, muito conhecido na área de educação, que é um relatório Coleman, que foi um estudo encomendado pelo governo americano para tentar entender justamente isso. E ele tem resultados, né, bastante controversos e que que as características socioeconômicas dos estudantes e das suas famílias, né, o ambiente familiar em que o aluno está, ele é o principal, são as principais influências nos resultados escolares dos alunos. E existia, né, uma dificuldade em identificar como as medidas usuais dos insumos escolares, e aqui eu estou querendo dizer organização da escola, característica dos professores, o que tem dentro da escola, a formação dos professores, enfim, diversas coisas para dentro da escola e como isso impacta o desempenho dos alunos. Então, existia uma dificuldade de identificar essas medidas, boas medidas sobre isso. Então, o primeiro resultado bastante controverso e que chamou muita atenção foi justamente isso, né, que grande parte do determinante dos resultados escolares é dado pelas características dos próprios alunos e suas famílias. Isso trouxe, assim, um incômodo, né, justamente porque o foco das políticas educacionais, políticas públicas, é justamente para dentro da escola.
Então, começou com isso, e aí, a partir de então, muitos estudos vieram, né, voltando os olhos para essas questões dos fatores escolares e também para as características dos alunos, de composição da escola. E depois, na década de 90, mais para o final da década de 90, estudos mais recentes, com dados melhores, estudos mais elaborados, mais bem elaborados, conseguiram identificar como que os recursos escolares importam, né, contribuem para o aprendizado. Então, eu citei aqui vários estudos, especialmente, tem alguns que olham para... os resultados mais contundentes são olhando para dentro da escola e o número de alunos por turma. E turmas menores, o que eles chegavam à conclusão é que turmas menores trazem um benefício em termos do desempenho dos alunos, justamente porque o vínculo professor-aluno ali é melhor estabelecido, enfim, tem uma série de coisas que propicia uma melhora no aprendizado. Porém, isso foi restrito aos primeiros anos da escolarização, né? E quando isso, ao longo das etapas de escolarização, esse efeito não foi mais tão claro, tá? Mas outros estudos vieram, e tem vários estudos super relevantes e importantes na literatura, mostrando que o professor importa, né? Uma coisa que parece tão óbvia, né, para a gente. No entanto, a ciência levou um tempo para conseguir demonstrar isso, né, clarificar isso de forma robusta. Mas, enfim, o que a gente tem, a partir da década de 2000, é que as práticas pedagógicas dos professores, né, a qualidade do professor, a efetividade do professor é importante para o aprendizado do aluno, especialmente no início da sua carreira, né? Então, muitas das medidas mais óbvias em relação às características do professor, como a sua formação, anos de escolaridade, né, sua especialização, muitas dessas informações não tinham resultados contundentes, né, não tem até hoje resultados tão contundentes em relação à sua contribuição para o aprendizado dos alunos. Porém, é muito claro que a prática pedagógica, a forma como o professor se coloca em sala de aula é muito relevante para o aprendizado. Então, os olhos se voltaram muito para dentro da sala de aula. Bom, o que o professor ali, qual que é a prática dele que está importando mais e em qual momento? Então, a gente tem uma linha de estudos em relação a isso, dentro do LEP, estamos evoluindo também em relação a isso, mas o que eu trouxe para vocês aqui hoje é justamente a parte de formação continuada. Então, dado que o professor é super importante, existem muitas formações atualmente, formações continuadas, porque ela é uma ferramenta, são ferramentas importantes para promover a atualização, o aumento do repertório dos docentes, frente aos desafios atuais de desenvolvimento de competências dos estudantes, né? Então, com a base, enfim, com os novos currículos, os professores, né, têm essa necessidade de sua atualização, aumentar o seu repertório para melhorar a sua atuação, enfim, melhorar ainda mais, né, a sua atuação na sala de aula. Porém, as evidências sobre essas formações continuadas, tanto no próprio trabalho do professor como no aprendizado dos estudantes, elas também não são categóricas, né, em afirmar, olha, as formações continuadas importam, são importantes e trazem efetividade. Não são tão contundentes. Tem experiências para um grupo restrito, quero dizer, experiências formativas, né, percursos formativos em pequena escala, funcionam, né? Tem evidências de que funcionam, tem uma literatura grande sobre isso. Eu cito aqui 2 deles. E o que a literatura mostra também é que quando você tenta aumentar o número de professores naquela formação, ou tenta escalar uma experiência de formação, quer dizer, levar para um número maior de professores, aí os resultados já não são conforme o esperado. E isso se dá muito porque as experiências de formação diferem muito na qualidade de implementação das práticas, que já são investigadas na literatura como efetivas. O que eu quero dizer? Tem algumas práticas durante a formação continuada que já foram avaliadas, identificadas como efetivas, como importantes, porém elas não são tão fáceis de você implementar. E elas variam muito de formação a formação. Então, o que se defende é que talvez seja por isso que não é tão claro esse resultado, né? Esse resultado eficaz tanto sobre a prática pedagógica do professor como no aprendizado dos estudantes. Enfim, dada essa motivação, né, de que, bom,
o professor importa e tem um número grande de formações continuadas, que é uma política, uma ferramenta importante, né, da política educacional. O nosso contexto atual também traz né, aponta para uma necessidade da gente entender, mensurar o que é uma formação de qualidade e tentar melhorar. Né, a partir dessa informação, a partir dessa medida, a gente consegue ter insumos informações para melhorar as experiências de formação continuada. Então, atualmente, né, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, todos os estados e municípios estão reformulando os seus currículos, como o caso de São Paulo. Em 2009, tiveram várias formações voltadas para a BNCC, né, já organizadas, inclusive, pelas equipes estaduais de formação continuada, e ao longo desse ano a proposta também era formações voltadas para os próprios currículos, né? Então aqui ganha um âmbito maior aí e uma importância grande das formações continuadas, né? E é uma prática extremamente difundida não só no Brasil, claro, como eu disse, eu acabei me esquecendo de dizer, todas as evidências sobre a eficácia das formações continuadas estão muito focadas em experiências dos Estados Unidos ou do Reino Unido, em alguns países da Europa, e mais alguns países da Europa. Mas para o Brasil tem muito pouca coisa, né? Então é uma prática essencialmente difundida, extremamente difundida, mas a gente tem muito pouco conhecimento científico sistematizado sobre a eficácia delas no aprendizado dos estudantes. O que chama atenção, né, que eu acho que muitos de vocês já tiveram acesso a esse estudo da Fundação, ou da Fundação Carlos Chagas, ou já ouviram falar, que tem alguns que fez uma revisão bibliográfica da literatura internacional, como eu disse, desses estudos para outros países, e apontaram algumas premissas de qualidade das formações. Então, olha, se você quer ter uma formação continuada efetiva, olhe para essas premissas, para essas características e siga. Que você vai ter uma chance maior de ter uma formação continuada efetiva, né, de boa qualidade. Porém, a gente tem carência de bons instrumentos para mensurar a qualidade dessas formações de uma forma robusta e que traga informação para subsidiar novos desenhos, né, novas formas, enfim, para que ajude as próprias redes a melhorar as formações oferecidas. Então, dado esse contexto, né, de necessidade de formações, de carência de informações do que é uma boa formação continuada e como medir, é aí que a gente entra com o nosso estudo. Aqui, eu elenquei aqui as 5 características de uma formação continuada que são apontadas pela literatura internacional. Então, a formação continuada eficaz, ela deve ser centrada no conteúdo, ou seja, ela é focada nos conteúdos específicos pelos quais os professores são responsáveis a ensinar. Então, ela é focada no conteúdo de matemática, língua portuguesa, história, enfim. E não só no conteúdo curricular, naquele conteúdo específico, mas também no conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, não basta o professor aprender sobre aquele conteúdo específico, mas é importante que ele aprenda também a como colocar isso em prática em sala de aula, como ensinar isso, quais são as melhores estratégias de ensino para aquele conteúdo. Então, uma formação eficaz tem que ter claro isso. Olha, esse é o conteúdo, é o nosso foco, e você vai ter acesso tanto às questões mais específicas do conteúdo, como a como ensinar isso em sala de aula. Uma segunda característica, a segunda premissa de formação continuada eficaz é que elas sigam uma lógica de aprendizagem ativa, né? Então, as experiências, os professores precisam vivenciar na sua formação algumas experiências que precisam ser trabalhadas com seus alunos em sala de aula, tá? Então, ou seja, eles precisam aprender sobre uma determinada forma de ensinar fazendo, né? Eles precisam ter aquilo de mão na massa, de aprender a ensinar fazendo parte daquele processo e não só ouvindo uma palestra, tá? Então, esse é um exemplo. Uma terceira característica importante é a questão da coerência, né? A formação ou a pauta formativa, ela precisa estar alinhada com o currículo, com o planejamento das próprias formações que a rede oferece e também precisa estar alinhada com as necessidades dos professores, com aquilo que ele vai ensinar em sala de aula, tá? Então, isso é bastante relevante. Ela precisa estar coerente com o currículo, com as outras pautas formativas que estão colocadas, né, para o professor, e
e o professor precisa, enfim, precisa suprir a necessidade, né, do seu contexto ali, né, a necessidade do contexto do professor. Também tem algumas recomendações em relação à duração e à participação. Então, a duração prolongada, né, não tem um consenso grande sobre a quantidade mínima de horas, mas os estudos apontam que as formações com menos de 20 horas de duração são pouco eficazes, tá? Então, aqui a gente está falando de formações com um percurso formativo maior, tá? Não necessariamente um encontro só, obviamente, mas vários encontros ao longo do ano, ao longo do semestre, que seja, enfim, que tenha uma duração prolongada. E uma outra coisa é a participação coletiva, né? Então, os professores de uma mesma escola, de uma mesma etapa ou de uma mesma disciplina participem juntos da formação, né? Que não sejam, enfim, para que isso seja muito mais rico que as formações, as discussões que são propiciadas ali dentro, os materiais utilizados sejam coerentes, né? Conversem com a realidade do professor. Então, é super importante essa participação coletiva. Dadas essas características e a motivação, o contexto, tudo que eu trouxe, o nosso objetivo foi desenvolver uma ferramenta de mensuração de elementos concretos implementados em formações continuadas de qualidade. Então, se a gente sabe quais são as premissas, as características, a gente se aprofundou nos estudos e foi entender quais os elementos concretos precisam ser implementados em formações continuadas. E essa ferramenta, ela foi construída com o objetivo de nortear as redes nas suas ações voltadas para isso. É uma ferramenta aberta, tá? Então, é uma aplicação online, né, no formulário online, aberto, e possibilita uma devolutiva para a rede de uma forma clara e objetiva por formação, por percurso formativo. Uma coisa importante de dizer, todo esse projeto foi realizado em parceria com uma pesquisadora também colaboradora do LEPS, que é a Barbara Bourne, que ela é doutoranda da Faculdade de Educação de Stanford. Então, ela foi muito parceira, ela desenvolveu toda a parte de revisão da literatura e nos apoiou na construção desse instrumento, com o apoio do Instituto Reúna, que é liderado hoje pela professora Kátia Smolly, e pela Fundação Lehman, que tem vários projetos de formação continuada. Então, também aí tem um interesse em entender como é que se dá, né, a qualidade das formações que eles oferecem. Enfim, aqui antes de entrar propriamente no instrumento, né, nas questões que a gente incluiu nesse instrumento de qualidade, eu queria que vocês refletissem um pouco a partir de agora, né, a partir dessa apresentação, em relação a duas perguntas norteadoras. E acho que é um exercício para vocês se colocarem, assim, não só ficarem sentados, né, me ouvindo, mas relembrarem, se colocarem em uma situação de formação continuada, né? Eu sei que tem muitos educadores, formadores, enfim, mesmo as pessoas da gestão de secretaria. Enfim, se coloquem num local de formação, né? Relembrem uma formação continuada presencial que você realizou recentemente, ou no final do ano passado, ou no início desse ano, e uma formação que foi relevante para o seu trabalho. Com isso, peço que vocês identifiquem quais as práticas, atitudes realizadas pelo formador ou pelo grupo ali, né, formado, que ocorreram nesses encontros, que de fato influenciaram a sua prática no trabalho, ou o seu trabalho depois da formação. Então se lembrem, poxa, aquilo que aquele formador fez, aquilo que ele me provocou, aquele exercício que a gente fez, me ajudou muito a melhorar a minha prática. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício de pensar sobre isso, né? Quais foram essas atitudes. E, ao longo dessa apresentação agora, eu vou mostrar para vocês algumas práticas que estão em linha, né? Em direção dessa formação continuada eficaz. Então, se vocês perceberam alguma prática que, poxa, isso aqui eu não me lembro de ter acontecido na formação que eu participei. Enfim, se alguma coisa não aconteceu, mas pode ter sido relevante, eu peço também que vocês reflitam e pensem um pouco sobre isso. Então, acho que é muito para vocês se colocarem, né, no lugar de pessoas que já participaram ou oferecem a formação, até para entender se tudo que a gente está colocando aqui faz sentido, se realmente importa na prática, né, na formação continuada, nesses encontros de prática formativa. Bom, então, essas são as perguntas. Dado isso, eu vou entrar propriamente no instrumento, né? O que a gente fez?
A gente fez uma revisão bibliográfica mais aprofundada desses estudos mais recentes sobre quais práticas são importantes em formações continuadas e são alinhadas com a sua efetividade. Né? Aquilo que eu trouxe das 5 características, a gente se debruçou sobre elas e trouxe uma clareza e um detalhamento maior do que significa implementar uma formação continuada eficaz. E aí a gente definiu domínios de avaliação de qualidade das formações. Então, ao construir essa ferramenta, esse instrumento, a gente agrupou as atitudes, né, as atitudes, as ações, as práticas nessas formações continuadas, dentro de 3 domínios: colaboração entre professores, práticas formativas e conteúdo formativo alinhado ao currículo. Então, agora vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Então, quando a gente fala de colaboração entre professores, ela é o primeiro passo para o estabelecimento de comunidades de prática profissional, que acho que muitos de vocês talvez já estejam acostumados com esse termo, né, de comunidade de prática, os educadores, enfim, que para além de um conteúdo um conteúdo em comum, de interesse, né, de interesse comum entre diversos professores, né, que você coloca ali para discutir, para aprender. Para além disso, os professores precisam de um ambiente onde eles estejam confortáveis em compartilhar suas ideias, compartilhar suas práticas, suas experiências, para que esse momento seja rico. E isso precisa ser intermediado pelo formador. Não é algo que deve aparecer do nada. Não, isso deve ser planejado, né? Deve ser uma formação planejada para isso, né? Para que esse momento aconteça. Então, para avaliar esse domínio, a gente elencou práticas relativas a 2 eixos, né? Então, o primeiro eixo, criação de um clima de respeito pelas experiências dos colegas e que estimule o compartilhamento de ideias, como eu disse. E o segundo eixo, criação de oportunidades para planejar coletivamente as ações que reverberem na escola. Tá? Então, o que eu quero dizer? A gente precisa criar um primeiro passo, né, para estabelecer uma comunidade de prática onde existe um clima de respeito, colaboração entre professores e também oportunidades planejadas pelo formador para que os professores possam planejar em coletivo como aquilo que eles aprenderam na formação pode ser colocado em sala de aula. Isso depois vai ficar ainda mais claro, porque quando eu trago os instrumentos, tem lá as perguntas que os professores respondem relacionadas a isso, tá? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. O segundo domínio de importância, né, que reflete formações continuadas e eficazes, é relacionado à prática formativa, tá? As ações formativas que estão relacionadas à aprendizagem ativas dos professores, tá? Elas precisam estar relacionadas a isso. Como eu disse, o professor precisa participar deve existir oportunidades para que o professor faça na formação aquilo que é esperado que ele faça com seus alunos, tá? E não que ele seja um mero ouvinte daquilo que o formador está trazendo. O professor precisa vivenciar as atividades e pensar em como ele vai levar isso para dentro da sala de aula. E para avaliar esse domínio, a gente olha para 3 eixos, tá? A gente verifica a existência de ações relacionadas a esses 3 eixos. Organização das experiências de aprendizagem pautadas pela modelagem da prática, certo? Que é justamente isso tudo que eu já falei, né? Você modelar a prática do professor, então o formador ser um modelo do que ele é esperado que o professor faça em sala de aula com seus alunos. A proposição de reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem, isso é uma coisa bastante etérea, mas super importante, que precisa existir um momento durante essa formação, essa prática formativa, em que o professor reflete sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Entender o que fez ele aprender aquilo que o formador está trazendo. Tá? Então, isso a gente chama de um processo metacognitivo. E isso não parece tão comum, né, de acontecer nas formações, especialmente aqui no Brasil, mas é uma coisa super importante, que está diretamente ligada às evidências científicas sobre a eficácia das formações continuadas. Outra coisa super importante é o uso de materiais adequados para a tematização da prática. Então, é o professor utilizar cadernos dos alunos, os materiais dos alunos,
o que seria ideal, né? Ter um vídeo de uma sala de aula para os professores poderem comentar, enfim, aprender juntos como lidar com aquelas situações. Então, é o uso de material de uma forma adequada. E, por fim, o terceiro domínio, ele está relacionado ao conteúdo formativo alinhado ao currículo. Então, esse domínio, ele avalia como as formações são capazes de promover o conhecimento necessário para que os professores sejam capazes de ensinar aquilo que eles são responsáveis por ensinar, tá? Então, é muito focado no conteúdo específico da disciplina e como isso se relaciona com o currículo, tá? Então, a gente explora 3 eixos. A exploração e reflexão do conhecimento especializado, então é isso, uma formação voltada para os professores de matemática ou para a disciplina de matemática. Então, é um foco nesse conhecimento. Como isso se conecta com o currículo oficial, na série e tanto na série como na série, o ano, né? Como na fase de ensino. E, por fim, abordagens que favoreçam a ampliação do conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores, aquilo que eu comentei no início. Não só um foco no conhecimento de matemática, né, numa disciplina específica, mas também como o professor, as estratégias de ensino que o professor usa para fazer com que os alunos aprendam, tá? Então, o conhecimento pedagógico daquela disciplina. Dentro desse mesmo domínio, existem algumas formações que têm um conteúdo pedagógico mais geral, né, como gestão de sala de aula, que também são super relevantes, né, que são igualmente relevantes. Então, não só focado num conteúdo específico, como português e matemática, mas também focado em gestão de sala de aula, como avaliar os alunos, como planejar, como abordar os aspectos gerais de aprendizagem, ou sobre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, enfim, coisas que não são específicas de disciplina. Então, a gente também desenvolveu um domínio específico para isso, onde a gente olha 2 eixos principais, né? A gente olha para as práticas relacionadas à criação de oportunidade para fortalecer o conhecimento pedagógico nessas áreas estratégicas e também como se dá a conexão dessa área estratégica com a área disciplinar do professor, tá? Então, gestão em sala de aula, e acho que é bastante importante, bastante relevante ele fazer essa conexão com a disciplina específica que ele dá. Então, aqui é só um resumo de como aquelas premissas de qualidade, que são 5, que eu apresentei para vocês no início, aqui estão faltando 2, que é duração e participação coletiva. Tá? Porque essas 2 coisas são mais fáceis da gente captar, né? Então, a gente não faz... Enfim, a gente, com uma análise da pauta formativa ou conversa com a secretaria, a gente consegue perceber qual que é a duração e quantos professores e quais professores participaram. Aqui no nosso instrumento, a gente focou nessas premissas, centrada no conteúdo, aprendizagem ativa, participação coletiva e coerência. E a gente... Ao se aprofundar e criar esses domínios avaliativos que eu estava contando para vocês, essa é a relação. Então, eu só fiz um exercício aqui de mostrar a relação entre essas coisas, para ficar um pouco mais didático, mas enfim, a gente agora vai estar olhando aqui para esse domínio avaliativo, porque ele aprofunda e deixa mais concreto que tipo de prática precisa acontecer durante uma formação. Aquilo que eu mostrei para vocês é a estrutura do nosso instrumento, não é um instrumento propriamente dito, tá? E aí, o que aqui eu queria falar um pouco para vocês, que acho que é super importante, que quando a gente pensa num instrumento, né, é super relevante, não só para a gente que está trabalhando nisso, mas para as pessoas que vão usar, ter claro o que a gente está medindo, por quê e para quê. Tá? A gente está medindo um conjunto de prática realizada durante os encontros formativos, que são estritamente ligados às premissas de qualidade de formações continuadas eficazes, certo? E isso de acordo com evidências da literatura. É isso que a gente está medindo. Então, eu estou captando um conjunto de práticas que acontecem durante a formação. E por quê? Porque ao captar essas práticas, né, se essas práticas acontecem, né, o cumprimento dessas práticas, isso aumenta a chance da efetividade do curso de formação, tanto na ampliação do conhecimento, né, aprofundamento do conhecimento dos professores, como no aprendizado do aluno. Tá? Então, esse é a lógica de uma interpretação reversa, né? Bom, a gente sabe que a gente quer impactar o aprendizado do aluno, fazer com que ele aprenda de uma forma mais efetiva. O professor
vai estar mais preparado para isso, e para ele estar mais preparado para isso, eu olho que práticas são importantes acontecer em uma formação continuada, tá? E para que a gente está fazendo isso? Justamente para auxiliar os gestores estaduais, municipais, a usarem os recursos destinados à formação de uma forma mais transparente e eficaz, especialmente no contexto de implementação da base, tá? Onde muitas formações vão acontecer. E, obviamente, uma busca, né, pela melhoria contínua nas próprias formações. Então, se você sabe, se você consegue identificar, avaliar e verificar qual é o estado da arte das formações, você sabe para onde, como melhorar, ou enfim, para onde focar os seus esforços. Bom, esse instrumento, ele é um instrumento aberto, simples e acessível, né, numa linguagem útil. O público-alvo desse instrumento são os educadores, todas as pessoas que participarem de formações ou percursos formativos de uma longa duração, tá? Então, eu não estou dizendo aqui... enfim, eu acho que pode também ser útil para uma formação de mais curta duração, mas quando a gente pensou ele foi construído, ele é focado em percursos formativos, tá? Que tenham pelo menos 20 horas de formação aí, presenciais nesse momento. Presenciais, nesse momento eu estou falando, porque a gente vai também pensar em como adaptar isso para as formações à distância, principalmente pela realidade que a gente está vivendo. Enfim, o público-alvo são os educadores, os formadores, e também ele é útil para observadores de um encontro formativo. Então, ele pode ser útil também, uma ferramenta para alguém que queira observar um encontro formativo e observar essas premissas, tá? Mas o nosso foco é principalmente aqui, os professores as participantes das formações, né? Então, eles participam da formação e logo depois preenchem esse instrumento. Então, como é que foi o processo aqui de construção dos itens, né? Das perguntas de cada eixo avaliativo que eu já mostrei para vocês. Então, para cada um daqueles eixos, então a gente tem 3 domínios avaliativos e cada domínio tem pelo menos 2 eixos. E para cada um deles a gente construiu algumas perguntas relacionadas a ela que os professores devem responder ao preencher esse instrumento. E aí a gente fez várias rodadas de revisão, né, com feedback de especialistas, de pessoas da área de educação. Fizemos também uma oficina com técnicos de secretarias municipais e estaduais responsáveis pelas formações. Então, a gente foi pergunta a pergunta e tentando entender, né, o que os professores, né, as pessoas estavam entendendo pelos termos que a gente estava colocando, para verificar se esses domínios avaliativos fazem sentido, esses eixos fazem sentido, enfim. Então, teve um processo de validação com essas especialistas e com os formadores das redes. E depois a gente fez uma aplicação desse instrumento, desse questionário, com 1.400 professores, né, que passaram por percursos formativos nos municípios de Fortaleza, da rede pública, tá? No município de Fortaleza, Marabá, Teresina e na rede estadual do Sergipe, tá? Então, esses foram professores que participaram voluntariamente da nossa pesquisa. E aí, a partir disso, a gente conseguiu fazer validações psicométricas, né, as validações estatísticas, para garantir que aqueles itens, aquelas perguntas estavam de fato alinhadas com o que a gente gostaria de medir, tá? Então a gente fez validações de conteúdo, de estrutura, e teve um cuidado também com a questão das respostas socialmente desejáveis, né? Então, quando você pergunta para o professor se ele gostou de determinada formação, ou se, enfim, muitas coisas podem influenciar a resposta daquele professor naquele momento, né? Então, às vezes ele tende a responder positivamente, não porque ele acha aquilo, mas porque é uma resposta socialmente desejável. Então, a gente teve um cuidado também de corrigir para isso. Então, estamos trabalhando ainda nessa validação psicométrica, tentando encontrar um modelo ainda mais... A gente teve bons resultados, mas ainda estamos trabalhando nisso. Precisamos até de mais professores, mais voluntários para participar, para a gente conseguir fazer isso de uma forma ainda melhor. E a versão final do instrumento, né, são perguntas em 8 blocos, né, são subperguntas, são itens que a gente chama de 8 blocos de pergunta, então tem 40 no total, então o professor responde 40 perguntinhas, 40 itens, e ele responde sempre numa escala de frequência, de quanto aquela prática
nunca aconteceu, ou aconteceu raramente, frequentemente ou sempre, tá? É uma aplicação online que demora de 10 a 15 minutos e o professor deve fazer após a finalização de um percurso formativo. Então, aqui está o instrumento para aquele domínio 1, que eu falei para vocês, que é colaboração entre professores. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos para aquelas perguntas em relação à colaboração entre professores, né? Então, a gente pergunta, bom, sobre os momentos de participação conjunta e colaboração entre os participantes da formação, responda. Houve mediação para envolver todos os grupos de trabalho? Então, pensando que numa formação é importante que os professores sejam agrupados de forma coerente, enfim, por algum critério, e se tem mediação para todo mundo se envolver, né? Para todo mundo participar. Houve mediação para incentivar a construção do conhecimento coletivo a partir de ideias compartilhadas. Os professores participavam ativamente das discussões. As discussões promovidas em formação envolveram poucos professores. Aqui a gente colocou um item na ordem inversa, né, no negativo, porque no processo de construção do instrumento isso é algo importante, isso é requerido. Então, mas é só uma estratégia para captar melhor o que a gente quer. Mas enfim. Então, a gente queria saber se as discussões aconteceram, se foram mediadas e se propiciaram a construção do conhecimento coletivo a partir de ideias compartilhadas. Então, é basicamente isso nesse primeiro domínio. Então, os professores respondem essas perguntas naquela escala de resposta que eu falei para vocês, né? Se nunca acontece, raramente, frequentemente, sempre, e assim por diante. Então, aqui é aquela pergunta sobre como os professores planejam a sua rotina de trabalho a partir do que eles aprenderam na formação. Então, existiram oportunidades para os professores planejarem as aulas, incluindo conteúdo? Durante a formação, isso, tá? Não depois. O tempo destinado foi adequado? O planejamento foi compartilhado, discutido? Foi ensinado como incorporar o conteúdo das formações nas aulas? Enfim, então é um bloco de perguntas relacionadas a esse eixo. O domínio 2, que é aquele de práticas formativas, né, que é muito relacionado a modelagem da prática, a aprendizagem ativa, enfim. Então, a gente tem 2 eixos aqui também, relacionadas a se as atividades envolvidas na formação refletiram aquilo que se espera que os professores façam em sala de aula, se a formação permitiu que os professores percebessem como realizar a prática aprendida, se o formador deixou claro que estratégias ele utilizou para guiar aquelas discussões, se as discussões eram interativas e aqui, por último, se a formação foi majoritariamente expositiva. Então, se a gente quer que a aprendizagem seja ativa, o importante é que haja participação coletiva, que não seja majoritariamente expositivo. Acho que isso acontece, mas não é o que é esperado sempre, né, em todo momento. Tá? E esse segundo domínio tem a ver com aquilo sobre o processo de reflexão, sobre o próprio processo de aprendizagem. Então, se foi discutido a importância de se refletir sobre o processo de aprendizagem dos professores, se foi proposta uma reflexão sobre a forma como os professores aprendem, se houve momentos de discussão sobre como se deu o processo de aprendizagem, se eles discutiram como eles aprenderam. Enfim, acho que esse é um momento que é raro a gente ver acontecer, mas é super importante, né? Ao final do encontro formativo, o formador ajudar os professores, né, mediar essa reflexão, pedir que eles reflitam sobre o processo da própria aprendizagem, porque isso facilita quando ele transpõe aquilo para dentro de sala de aula. Os professores tiveram a oportunidade de analisar diferentes materiais, se eles foram apresentados a diferentes formas de explorar aquele conteúdo através dos materiais. Enfim, é o uso de materiais dos próprios alunos durante a formação, tá? Que é utilizado pelos próprios. E aqui no terceiro domínio, aquela questão sobre o alinhamento da pauta formativa ao currículo, tá? Então, tem várias perguntas relacionadas a isso, tanto para uma formação com conteúdo pedagógico mais geral, tá? Que é como aquela de gestão em sala de aula, por exemplo. Então, tem uma série de perguntinhas aqui. Depois vocês vão receber isso, vão ter mais tempo para analisar cada uma das perguntas, tá? E acho que é super produtivo. E aqui as de formação, para formações com conteúdos mais específicos, tá bom? Enfim, aqui agora eu queria apresentar rapidamente os primeiros resultados, né? Os resultados que a gente teve com esse piloto de 1.400 professores, só para vocês terem uma ideia de como que se dá, né? Essa devolutiva. Então, os professores preenchem, depois a gente analisa e faz as devolutivas.
Enfim, os professores os participantes da pesquisa, tá? A maior parte deles era da rede municipal de Fortaleza, depois da rede estadual do Piauí e Sergipe e dos municípios de Marabá e Teresina, tá? A média de idade aqui dos professores era de 43 anos, então aqui está a distribuição, né, de idade, então eram professores mais de idade média, né, para cima, enfim, acima de 40 anos, e não tantos professores novos, né, então essa é uma característica da rede, acho que é importante só deixar claro qual o perfil dos professores que responderam essa primeira pesquisa, né. A escolaridade dos professores, a maior parte deles tem superior completo, né, com alguma licenciatura, seguido pela formação em pedagogia e alguns outros tipos de formação superior. A maior parte deles também cursou alguma pós-graduação, né, especialização, tá? Poucos tiveram alguma, não fizeram, né, alguma pós-graduação. E esse é o tempo de experiência, tá? Então, a média de anos de experiência é de 13 anos. 60% dos professores têm até 15 anos de experiência e 40% tem mais. E 40% dos professores dessas redes têm mais de 15 anos, tá? Então, a gente está falando aí de professores mais experientes. Essa tabela, ela resume, eu sei que está difícil de enxergar, mas eu vou dar um zoom nela daqui a pouquinho. Mas ela resume em notas, né, de 0 a 10, para cada curso, né, para cada percurso formativo que os professores participaram. Então, todos aqueles professores que mostrei para vocês, eles estavam distribuídos aqui em diferentes formações. Então, tiveram formações para professores de anos finais em língua portuguesa, anos iniciais no segundo ano, matemática. A maior parte são formações específicas, tá? De conteúdo específico. Então, por isso que eu coloquei só o resultado para o domínio 3, quando você tem algum conteúdo específico sendo tratado. Então, esse é o número de professores respondentes. E aqui é uma nota que vai de 0 a 10, onde 10 é o ideal. Então, se aquelas práticas que a gente olhou nos slides anteriores sempre aconteceram, esse seria o ideal, assim, uma formação 10, tá? E aí aqui a gente consegue ver que tem algumas formações que tiveram pontuações muito elevadas, boas, enfim, tiveram práticas que aconteceram muito frequentemente, ou seja, que sempre aconteceram, ligadas a esses domínios, mas tiveram formações que não. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que para esse público, né, para esses professores, a gente consegue perceber uma maior dificuldade de observar práticas relacionadas a oportunidades para planejar coletivamente aquilo que eles receberam informação para a sala de aula, tá? Então, acho que isso é super importante, assim. Acho que uma formação onde você não tem momentos oportunizados pelo formador de uma forma sistematizada, estruturada e com tempo adequado para que os professores consigam planejar no coletivo como levar aquilo para a sala de aula, acho que é super relevante. E isso parece que não é algo tão recorrente, né? Então, esse é um aprendizado já. Em relação às práticas formativas, as experiências de aprendizagem pautadas pela modelagem, né, aquele eixo que eu comentei também, a gente verifica que não parece ser uma prática tão frequente, né, que sempre acontece. E as reflexões dos professores em relação ao seu processo de aprendizagem. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que algumas coisas são mais, por exemplo, um clima de respeito e compartilhamento de ideias, isso parece que acontece mais. Mas tem coisas que são mais difíceis de acontecer. Obviamente que o 10, ele é o supra-sumo, assim, não estou dizendo que todas as formações, acho que a gente tem que buscar o ideal, né, aspirar o ideal, a nota 10. Mas, essas práticas eficazes sempre acontecem. Então, os professores responderam majoritariamente que isso sempre acontece. Então, aí sim, a nota iria se aproximar de 9, 10, como aconteceu aqui nesses verdinhos. Mas quando isso aconteceu poucas vezes ou não existiram, então as notas tendem a ficar menores. Aqui é a mesma tabela, só que eu dei um zoom aqui na colaboração entre professores. Então, aquilo que eu disse sobre oportunidades para planejar coletivamente, né? O que a gente percebe aqui, né, que tem um indicativo que não existem poucas ações deliberadas durante a formação para criar essas oportunidades onde os professores possam planejar conjuntamente
de forma estruturada e no tempo adequado, como eles devem levar isso para a sala de aula. Tá? Então, esse é um resultado que eu chamo atenção. Aqui, naquele segundo domínio de práticas formativas, então, o que parece, né, existe um indicativo de que não existem ou existiram poucas ações deliberadas dos formadores que refletem o que ele espera que os professores façam com os seus alunos em sala de aula. Né? Então, por exemplo, ele, ao iniciar a formação, ele não compartilhou os objetivos da formação e de aprendizagem, não retomou ao final, né, e fez um apanhado das coisas, né, das ações e atitudes que ele teve durante a formação para chegar até esses objetivos de aprendizagem. Tá? Então, esse é um exemplo, tá? Aqui eu estou trazendo um exemplo de como ele poderia fazer isso. E o formador também não deixa claro quais as estratégias e não propõe um momento de reflexão sobre as suas próprias atitudes em relação perante ao professor, né? Em relação a como ele está tentando promover o aprendizado do professor. E por fim, aqui nesse domínio de conteúdo formativo alinhado ao currículo, também, né? Acho que essa é uma coisa super relevante, especialmente nesse momento de alinhamento dos novos currículos à base, das formações aos currículos. A necessidade, né, da gente prestar atenção sobre como conectar o conteúdo das formações com o currículo da rede, de uma forma muito explícita, tá? Então, indicando as habilidades que estão sendo trabalhadas, como você está explorando as estratégias de ensino relacionadas a essas habilidades, e não só naquele ano específico, como nos diferentes anos, né, da etapa que o professor trabalha. Então, se ele está no ano inicial, a gente está estudando alguma habilidade da base em relação à leitura, no primeiro ano, e como isso se conecta com as habilidades que vêm nos anos posteriores. Então, acho que explorar isso é super relevante. Então, é o que a gente traz aqui, né, de acordo com as evidências, e é algo que parece que que é importante prestar atenção. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, esses são os primeiros resultados. Os nossos próximos passos é adaptar esse instrumento, né, a formações que acontecem em ambiente EAD, né, num ambiente à distância. E aí a gente quer muito fazer novas validações com especialistas e também ouvir feedbacks, enfim, para melhorar esse instrumento o máximo possível para que ele seja de fato útil, né? E por fim a gente vai construir, né, uma plataforma de devolutiva semelhante a essa que eu mostrei para vocês, trazendo indicativos claros, né, de quais são os pontos fracos e de como melhorar, tá? Enfim, é isso. Agradeço pela participação e atenção de todos. Legal, Roberta. Obrigada. Para mim, legal até porque eu fiquei pensando muito que o que a gente faz aqui com os seminários ou com o curso de Excel que eu comentei, não deixa de alguma forma de ser uma prática de formação. E aí, enfim, me deu várias coisinhas assim de coisas que talvez a gente pode aprimorar de alguma forma e pensar em jeitos mais efetivos para fazer. Então, para mim, com certeza foi muito legal. Espero que as outras pessoas tenham gostado também. Uma coisa que eu acho legal é que quem assistiu deve ter percebido que o que você apresentou, como você falou, foi feito junto com a Bárbara Borne e as pessoas já têm um pouco de conhecimento do trabalho dela, o que eu acho muito legal quando a gente consegue trazer coisas que dialogam, porque ela foi a primeira pessoa que fez o seminário online com a gente já escreveu um pouco sobre o trabalho dela também nos boletins, então, enfim. Legal. Ela é super parceira, a gente está em vários trabalhos juntos. Aí, eu vou passar para algumas perguntas, mas eu queria só dizer uma coisa. Várias pessoas, várias mesmo, assim, porque eu mandei para vocês o link de interações antes. Então, várias pessoas fizeram perguntas sobre o curso de Excel. Eu vou só dar uma recapitulada aqui. Esse curso, você não precisa se inscrever, é só logar no aplicativo do Centro de Mídias. Vai acontecer a partir da terça-feira que vem, às terças e quintas, pelo canal Formação 1, não, desculpa, Treinamento 1, canal Treinamento 1, pelo aplicativo do Centro de Mídias, tanto de anos finais e médio, quanto de anos iniciais, vocês também conseguem acompanhar, e vão ser as aulas vão ser às 3h30 das terças e quintas. Às terças a gente vai ter videoaula e às quintas a gente vai ter plantão de dúvidas ao vivo. E é isso.
Então, já vou unir todas as dúvidas que a gente recebeu referente ao curso em uma só. E aí, vou passar para as perguntas que chegaram especificamente para Roberta. A gente recebeu uma pergunta da Cíntia, que é professora de São José dos Campos, e ela perguntou: quando eu penso em formação continuada, em serviço, acredito ser eficaz quando a formação tem como ponto de partida a escola, ou seja, a formação continuada a partir da realidade e necessidade de cada unidade escolar. Muitas vezes se pensa em uma formação padronizada vinda de fora da escola que deve ser aplicada sem levar em conta as especificidades de cada unidade, em que o professor não é visto como construtor e sim como aplicador de um conhecimento vindo de fora. Gostaria de saber um pouco sobre a sua opinião. Obrigada. Cíntia, super obrigada pela sua pergunta. Acho que é uma excelente oportunidade para explicar. A gente tem essa mesma, não vou dizer sensação, enfim, a gente coletou várias evidências e a gente sabe como é importante a formação continuada em serviço, né? Muitas escolas organizam as suas formações nos momentos de horário pedagógico coletivo, né, que aqui em São Paulo a gente chama de HTPC, enfim. E esses momentos são super importantes, super relevantes, e é justamente onde acontece esses compartilhamentos de ideias. Então, esse instrumento, ele vale sim também para essas formações. Eu acho que foi ótima a sua pergunta para eu me atentar a essa questão e deixar isso claro. Inclusive, em uma das aplicações, a gente fez dentro de uma escola, olhando para uma formação que eles organizaram internamente, era voltado para matemática, se eu não me engano, para algum conteúdo específico para os anos iniciais, e foram formações que aconteceram dentro da própria escola, e eles também acharam super importante e relevante isso. Então, de fato, quando a gente pensa nas formações oferecidas pela rede, né, para a implementação dos novos currículos alinhado à base, então a gente está muito focado e fala muito desses processos formativos que vêm da secretaria para implementar o seu currículo. Então, acho que, dado o nosso contexto, isso é relevante. Porém, tem toda essa questão de formações em serviço, né, para dentro da escola, que a gente também sabe da sua importância e acredito que também seja possível utilizar esse instrumento para essas formações, como aconteceu nessa escola que eu comentei, que a gente fez aqui na cidade que eu moro, que é em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo também. Enfim, então, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, mas a gente sabe dessa importância. Legal. Acho que eu vou ler uma outra pergunta agora que dialoga bastante com essa, que é sobre, assim, a dualidade, digamos assim, entre as formações em serviço e fora, né? Então, o Thiago, da Sul 2, perguntou: olá, sou professor da rede pública e vejo com grande relevância a importância das formações, dos processos de formação continuada no aperfeiçoamento do exercício, trocando aprendizagens e desenvolvendo uma aprendizagem contínua. Eu sempre procurei fazer investimento em formações continuadas fora da unidade, por meio de universidades e que oferecem cursos presenciais e à distância. Mas percebo que a importância de formações dentro da sua própria unidade, como, por exemplo, nos momentos de reunião e de ATPC. Gostaria de saber se existe alguma relação, algum impacto do trabalho do professor nessa relação entre a formação que é dentro ou fora. Qual dela que traz mais benefício? Se é a formação dentro da escola, a formação à distância, fora da escola. Oi, Thiago, muito obrigada pela sua pergunta também. Então, em relação às evidências dos tipos de formação continuada que existem, o que não tem, assim, pelo menos para o Brasil, não tem especificamente avaliações, pelo menos que eu conheça, que evocam essa questão. Qual tipo de formação continuada é mais eficaz para o trabalho do professor? Porém, tem muitos estudos mais qualitativos, estudos de caso, experiências relevantes, experiências que deram certo, de como as formações em serviço dentro da escola são eficazes para o trabalho do professor, porque elas são muito focadas para a sua necessidade, e também criam um clima, né? Propicia um ambiente de colaboração, compartilhamento, que acho que é mais natural.
Então, isso dialoga muito com as premissas de qualidade de formações. Então, as formações continuadas, seja dentro da escola, sejam em ambientes fora da escola, elas deveriam seguir essas premissas. E eu acredito que para algumas dessas premissas, a formação continuada em serviço seja até mais fácil de você conseguir que essas premissas sejam alcançadas. Então, no micro, assim, acho que em estudos qualitativos, eu quero dizer, a gente tem muitas evidências e casos que deram certo de formações que acontecem dentro da escola, tá? Quando eu falo de que não existem evidências para comparando essas coisas, eu quero dizer avaliações quantitativas que indicam o impacto de um ou de outro. Enfim, não conheço assim resultados tão contundentes quantitativos, mas qualitativos a gente sabe que tem. A Carlene, na verdade, foi uma constatação. Ela falou que é nova na rede, tem muito interesse por formação continuada para melhorar a prática dela, entender a prática, entender gestão de sala de aula, e acha que tudo isso é muito pertinente. Então, Carlene, continua acompanhando a gente e acompanha também o nosso curso de Excel que eu mencionei aqui, que vai acontecer pelo aplicativo do Centro de Mídias. Foi mais uma constatação. A Cláudia, professora de São João da Boa Vista. Acho que essa é a última pergunta que eu vou ler, tá bom? Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, mandem agora ou calem-se para sempre. Analisando todos os eixos investigados, o que você considera mais urgente de mudança na postura e nas estratégias de formação continuada? Bom, acho que o que eu considero mais urgente é a questão, justamente onde a gente identificou, pelo menos nessa primeira rodada da pesquisa, onde parece ser mais deficitário, assim, mais problemático, né? Que é justamente o momento em que o professor utiliza de todo o conhecimento, né? Ele tem oportunidades de utilizar todo o conhecimento que foi dado naquela formação, foi tratado, e planejar uma mudança efetiva em sala de aula. Então, acho que isso se você pensa numa formação onde você não planeja uma formação onde não tem esse momento onde o professor consegue transpor o que ele aprendeu para a sua prática, né, para a sua realidade, acho que é muito difícil de você trazer algum tipo de efetividade, né, para aquela ação. E, em segundo lugar, acho que se me permite, é justamente a verificação da coerência, assim, de quanto aquela formação está alinhada com a necessidade da sua escola, em alinhar a necessidade, enfim, aquele conteúdo que precisa ser tratado com o currículo da rede. Por que eu estou falando isso? Porque acho que a gente está num momento super importante de construir, de ter novos currículos, né, de repensar os novos currículos, que acho que é um momento que nunca, enfim, que é novo, acho que no Brasil, né, de você pensar o currículo das redes a partir de um documento norteador, que é a base. Não estou dizendo que tem que ser igualzinho à base, mas é um documento norteador. Mas é onde você propicia a equidade, né? Se você conseguir seguir o currículo, não nos seus mínimos detalhes, mas nos seus princípios estruturantes, nas suas coisas principais, a gente tem grande chance de fazer com que todos os alunos aprendam aquilo que tem que ser aprendido de acordo com o currículo. Então, você tende a diminuir a equidade, né? A igualar o desempenho. Então, acho que isso seria algo super importante, assim, na minha visão, mas, enfim, também respaldado aí do que eu estudei na literatura. Roberta, não sei se você tem mais alguma consideração. Eu fiquei muito feliz. A gente recebeu várias interações, a gente não dá tempo de ler tudo, a gente tem que manter uma coisa dinâmica, assim, para não ficar cansativo para vocês, nem para seminaristas. Então, quase nunca dá tempo de ler todas as perguntas que a gente recebe, mas é muito legal que vocês interajam, continuem mandando perguntas. Roberta, muito obrigada. Eu achei muito legal, acho que o pessoal gostou bastante, e acho que, assim, é um tema que dialoga sempre. Ele é caro, ele custa para os professores, assim, é uma coisa que toca, porque conversa com o dia a dia, com o que eles vivem na realidade deles. Então, a gente sempre gosta de trazer essas temáticas que
tão próximas da vivência dos professores, porque afinal de contas a gente sabe que a gente tem 190 mil professores na nossa rede, assim, então é muita gente e com certeza é um tema que interessa muita gente. Então queria te agradecer muito. E é isso, não sei se você tem... Muito obrigada. Não, eu também agradeço, super obrigada pela oportunidade. Espero que tenha sido produtivo, elucidativo, tenha provocado reações positivas de mudança ou não para algumas pessoas. E aí sigo à disposição, se tiverem qualquer dúvida, meu contato está aí. A Paula acho que depois disponibiliza também. Esse seminário, como eu falei, vai ficar gravado. Então, depois vocês vão conseguir acessá-lo, junto com todos os outros que a gente já fez. E uma última coisa que eu queria falar é que já faz algumas semanas, umas 3 ou 4 semanas, que a gente começou depois, ao final dos seminários, passar para vocês um questionário, em que a gente tem como objetivo entender quais os temas que vocês mais querem ouvir, pessoas que vocês querem que a gente convide, enfim... É um feedback mesmo para a gente do escritório, para a gente entender como que a gente pode tornar esses seminários mais próximos do que vocês esperam. Então, tá aí na tela o link. A gente encerra por aqui hoje. Queria agradecer muito todo mundo que participou. E, por favor, se puderem, preencham esse questionário de avaliação.